O conceito de ciclo biogeoquímico. As moléculas e os átomos de diversos elementos químicos que constituem os corpos dos seres vivos, eles retomam ao ambiente após a morte. Fazendo aquela rápida recapitulação, a gente viu na aula passada que a gente começou a ver um pouco mais aprofundada essa questão dos níveis tróficos, a relação entre os produtores com os consumidores primários, secundário e terciário, e como a energia produzida por esses consumidores, ela é passada do nível trófico para o outro, certo? Então, a gente viu que para poder a gente fazer esquemas e explicar melhor como é que funciona essa passagem de energia nesses níveis tróficos, a gente usa esquemas que a gente chama de pirâmides. Então, vemos 3 tipos de pirâmides: a pirâmide ecológica, pirâmide de números e a pirâmide de energia, certo? Basicamente, a gente aprendeu que essa energia ela é passada, e o que é essa energia? Ela é o alimento que o animal ingeriu, ou aquele organismo ingeriu, que ele obteve, no caso das plantas, a energia que ela obteve através da fotossíntese, e que quando um consumidor vem e se alimenta daquele produtor, ele vai pegar parte daquela energia. Só que, às vezes, essa energia, ela nem sempre vai ser passada de maneira integral. Uma parte da energia é perdida. No caso das plantas, uma parte da energia vai ser perdida quando o animal se alimenta dela, porque as folhas dessa árvore, desse vegetal, possuem muita fibra. E essa fibra, ela não é processada no corpo do animal. Então, uma parte da energia já é perdida ali. Então, somente uma quantidade de energia que vai ser aproveitada, certo? Isso vale para todos os níveis tróficos. Então, a energia sempre vai ter uma perda de energia, seja através de fezes, através de urina, através de evaporação, sempre tem uma perda de energia. Nunca a quantidade de energia que o animal ele se alimentou nos níveis tróficos é original, certo? Vamos dar continuidade agora com o conceito de ciclos biogeoquímicos, que é um assunto muito legal e bem simples de entender. Então, eu comecei falando aqui, as moléculas e os átomos dos diversos elementos químicos que constituem os corpos dos seres vivos, eles retornam ao ambiente após a morte. O que quer dizer isso? Quer dizer, basicamente, que quando um organismo ele morrer, aquela matéria orgânica que está presente nele vai voltar para o ambiente. É como se fosse um ciclo. Você pega parte da matéria orgânica do ambiente para poder crescer, e depois que você morre, você devolve para o ambiente. Ok? Depois eu vou ver se eu consigo uma imagem ou uma matéria, um vídeo a respeito de um experimento que foi feito por um senhor lá nas gringas, que ele pegou uma semente e colocou dentro de um pote e deixou lá tampado com terra, com nutriente, com água, e isolou aquele pote. Aí, dali dentro daquele pote, olha, começou a crescer uma planta, aquela planta cresceu, e não entra ar e nem sai. Então, tudo que está lá preso continua lá. Ele criou basicamente todo um ecossistema. E o que acontece? Os micro-organismos presentes na Terra, eles morrem, e a matéria orgânica que está presente serve para poder criar outros micro-organismos. As folhas da plantinha que está lá dentro daquele frasco, elas, quando caem no solo, vão ser decompostas pelos fungos, vão virar matéria orgânica para poder alimentar novamente aquela planta. Então, basicamente, a única coisa que ela usa do meio externo é a luz solar, que passa através do vidro. Depois eu vou ver se eu consigo um vídeo e mando para vocês, que é muito interessante, como funciona. Explica bem legal essa questão da reciclagem de compostos orgânicos. Vamos prosseguir. Os seres detritivos, também chamados de saprófagos ou necrófagos, eles têm grande importância ecológica. Esses seres detritivos ou saprófagos, eles são os organismos que fazem a quebra. Eles fragmentam a matéria orgânica, os organismos, para poder tornar disponível no ambiente, certo? Então, quais são esses seres? São as minhocas, os urubus, as larvas, são os organismos que vão quebrar a matéria orgânica para poder torná-la disponível. Fica mais fácil para os decompositores eles fazer a decomposição propriamente dita.
esses seres, eles também são chamados de saprófagos, certo? E ao nutrir os cadáveres das fezes e de outros resíduos, ao se nutrirem, eles produzem, depois são produzidos pelos seres vivos, os agentes depositores promovem a degradação da matéria orgânica. Quer dizer isso aqui? Basicamente que os decompositores são os responsáveis por, lá no topo da cadeia alimentar, eles pegarem essa energia que está presente nesses organismos, fazer a decomposição, transformar parte da matéria orgânica em inorgânica e da inorgânica em orgânica e lançar no ambiente novamente, certo? Então, por exemplo, o rola-bosta, né, que a gente chama eles de são coprófagos, eles se alimentam de fezes, né? Então eles conseguem aproveitar a matéria orgânica que está presente naquelas fezes ali e se nutrir. A circulação de elementos químicos constituintes de moléculas orgânicas entre os organismos e a parte não viva do planeta, a atmosfera, hidrosfera e litosfera, é denominada de ciclo geoquímico. Ou seja, o ciclo geoquímico é basicamente esse ciclo, essa circulação de nutrientes, de partículas que elas vão e voltam literalmente. Elas saem do local, passam por um organismo e depois retornam para o ambiente, certo? Então, são ciclos geoquímicos. Existem vários ciclos geoquímicos, a gente vai começar vendo todos eles aqui. Aliás, pelo menos os mais importantes, né? Existem alguns que não são descritos no livro que a gente usa. A existência de uma floresta exuberante em solos pobres da região amazônica é possível graças à rápida decomposição de folhas, galhos, frutos e animais mortos. Quer dizer, não sei se vocês sabem, mas a Amazônia ela é uma floresta úmida, mas que ela tem um solo muito pobre. Então, como é que é possível? Você tem uma floresta que é pobre, o solo dela é pobre, e ela é tão rica em biodiversidade, né? Tem tantas plantas únicas, tantos animais que se alimentam dessas plantas, indiretamente ou diretamente, né? Como é que isso é possível? Basicamente porque existe uma rápida decomposição das folhas naquele solo. Então, o solo ele é pobre, mas ele consegue aproveitar muito bem a matéria orgânica que está presente naquele solo. Então, se torna possível ser uma floresta tão rica como é a floresta amazônica, né? Temos aqui na imagem uma zebra em decomposição, certo? Então, é o ciclo. Está voltando para a terra, né? Quem é religioso, né? Do pó veio e para o pó volta, literalmente. A pessoa volta um dia. Vai virar adubo, todo mundo. O ciclo da água, nosso primeiro ciclo, que a gente vai ver. A água está presente, é a única substância que está presente em condições normais nos três estados, né? Líquido, sólido e o gasoso, cobre a maior parte do nosso planeta. O estado gasoso na forma de vapor, o estado líquido na forma de rios, lagos, oceanos, e o estado sólido nas grandes geleiras, né, do nosso planeta. Pela evaporação, águas, oceanos, lagos, rios e geleiras, e mesmo embebida em solo, passa a forma gasosa. Então, começa o ciclo aí. Você tem oceano, rios, a água em um estado líquido, ela vai evaporar pelo calor da radiação do sol. Então, quando ela evapora, ela vai se transformar em nuvens, né? Vira vapor. Esse vapor das nuvens vai se transformar em chuva. Essa chuva aqui, ó, o processo contínuo de evaporação, condensação, vai fazer com que aconteça a chuva que se precipita, né, e molha o solo, e vai penetrar no solo, ou então vai alimentar os rios. Então, esse vai e vem dessa água é chamado de ciclo da água, certo? Parte do caminho da água na natureza vai passar pelos seres vivos. Como assim? Nós precisamos de água, todos os seres vivos. Plantas, animais, humanos, todos nós precisamos de água. Porque, como a gente vai ver, ela é importante para os nossos processos bioquímicos, né, no nosso organismo. Por exemplo, aqui, ó, dentro do citoplasma das células existe uma grande quantidade de água. A maior parte do citoplasma de uma célula é composta por água. Água, proteínas e outras substâncias. A água está presente no sangue. Quem lembra das nossas aulas lá, quando não tinha esse negócio de pandemia na escola, tempo bom, né?
Quem lembra das nossas aulas, eu falava muito que o nosso sangue era formado pela parte sólida e pela parte líquida. A parte sólida era formada por proteínas, células e outros componentes, e a parte líquida era formada basicamente por água, né? Água e algumas outras substâncias menores. Aí temos a seiva nas plantas, que a seiva bruta e a seiva elaborada, que ela gera, e a urina. Tudo isso aqui é líquido do nosso corpo. Né? Tem aquela história que 70% do nosso corpo ele é formado por água, é verdade. Essa água não está presente só nas nossas veias, não. Também está presente dentro das nossas células. Nas células vivas, as moléculas de água participam de diversos processos. A maioria das plantas obtém água do ambiente pelas raízes, certo? Porque a maioria das plantas, porque existe uma classe de plantas que lá no deserto, locais áridos, aqueles cactos, né, que dizem que a gente não precisa colocar água, e é verdade, elas basicamente não extraem água pelas raízes. Elas podem obter água pela transpiração do ar, pelo vapor do ar, elas conseguem captar a água, certo? Pelas flores e pelos espinhos. Os animais obtêm água e bebendo a água, comendo vegetais, eles obtêm essa água e ele vai perder pela transpiração, certo? Todos os animais e os vegetais transpiram. As plantas, elas possuem estruturas chamadas de estômatos, que são basicamente como se fossem portões que ficam presentes na folha, microscópios, que eles abrem e fecham. Quando eles estão abertos, eles permitem que a água ela entre e saia daquela planta. E quando estão fechados, elas impedem a transpiração da água, impedem que a planta perca água. Muitos animais também eliminam água na urina e nas fezes, certo? Quando a pessoa está com a diarreia, por exemplo, está perdendo líquido. Por isso que se a pessoa não tratar uma diarreia, pode ser mortal, porque pode causar desidratação. Com a desidratação, a pessoa não tem água e os processos bioquímicos que a água ela carreia não vão ser realizados. Quando o organismo morre, a água vai voltar para o ambiente. Então, nada se perde. Né? Tudo vai se transformar e vai voltar depois. Um pouco de, acho que é a lei da termodinâmica, né? Então, aqui, ó, praticamente toda a matéria orgânica terrestre vai prover da fotossíntese. Então, por que praticamente toda a matéria terrestre orgânica vai prover da fotossíntese? Por quê? Só que consegue produzir compostos orgânicos, a maior parte, né? Quem consegue produzir boa parte dos compostos orgânicos são as plantas através da fotossíntese. Então, esses compostos orgânicos, e o que é um composto orgânico? É um composto que tem principalmente carbono. Vai ver daqui a pouco o ciclo do carbono. Então, essa matéria orgânica vai ser passada adiante quando um herbívoro se alimentar daquele vegetal. Na fotossíntese, os átomos de hidrogênio das moléculas de água vão ser utilizados para a produção de moléculas orgânicas. Então, ó, na fotossíntese, como é que a planta o vegetal, o organismo que faz fotossíntese vai conseguir obter átomos de hidrogênio? Ele vai pegar da água, né? Porque a fórmula da água é aquela lá, né? H2O. Então, tem duas moléculas de hidrogênio lá. Ele vai quebrar essa molécula de água e vai pegar o hidrogênio que ela precisa, certo? Moléculas de água e de gás carbônico são produzidas durante a respiração celular. Então, o nosso corpo e o corpo dos animais e plantas que fazem respiração celular, eles conseguem, é possível produzir água. Uma parte de água e de gás carbônico vai ser gerada nesse processo, certo? Então, as plantas, elas perdem água por quê? Porque elas vão quebrar a molécula de água para extrair os hidrogênios. Só que lá na frente, quando ela for fazer a respiração celular dela, para poder obter energia, ela vai produzir um pouco de água. Então, vai ter uma reposição, né? Vai compensar. Ela quebra aqui e produz ali, na frente. Aí, aqui, essa imagem é um esquema do ciclo da água. Que eu falei, ó, teve a evaporação do oceano, dos rios, lagos, a evaporação, a água se precipita, forma de chuva,
escorre aqui por essa montanha, vai alimentar um rio, que vai escoar aqui, ó, formar esse lago, vai voltar para os oceanos. Aí existe a transpiração das plantas, dos organismos que estão aqui, ó, dos animais que morrem, tudo isso faz com que essa água volte para a superfície na forma de vapor. Aí também temos aqui, ó, a percolação é quando a água ela penetra pelo solo e vai alimentar os lençóis subterrâneos. Então, ela fica aqui represada, e para vocês terem uma ideia, a água aqui do Juazeiro que a gente bebe, ela é água represada de milhões e milhões de anos. Então, toda vez que vocês beberem uma aguinha mineral, ou uma água que chega da torneira mesmo, ela é de poço. E a água desse poço, sabe-se lá quando é que ela foi, quando foi abastecida. Então, pode ter sido há milhões de anos. Isso é interessante, né? Mesmo depois de milhões de anos, a água vem, ela flui, vem para a superfície, vai evaporar quando a gente transpira, e vai voltar novamente para as nuvens, né, em forma de vapor, para poder virar chuva em outro momento. Certo? Muito simples, não é? O ciclo da água. Aqui temos falando sobre a conscientização da desperdício de água e tudo mais. Isso aqui é o livro, tá? Ó, que é o livro do professor, que eu tenho uma versão online. Aí fica mais fácil. Depois eu posto esse material aqui, do jeito que está aqui, né? Que eu já feito essas alterações para ficar resumido. Faço uns resuminhos. Próximo ciclo, o ciclo do carbono. O carbono forma a estrutura básica de todas as moléculas orgânicas. Então, sempre que vocês ouvirem falar de molécula orgânica, tenham em mente que estamos falando de carbono. Basicamente é carbono. Tudo que tem carbono no meio é orgânico. E, professor, o que é orgânico? Orgânico é porque provém da vida. Então, nosso corpo consegue produzir somente moléculas orgânicas. Nenhum organismo vivo consegue produzir moléculas inorgânicas. Então, tudo que é chamado de inorgânico é molécula que não é produzida por seres vivos. Moléculas geradas por seres vivos são moléculas orgânicas. No máximo, o nosso corpo consegue metabolizar moléculas inorgânicas, porque a gente precisa, por exemplo, de ferro, que é molécula inorgânica, a gente precisa de zinco, certo? A gente precisa de todas essas moléculas. Então, existe essa característica das moléculas orgânicas. Vamos lá. No ciclo do carbono, a respiração celular e a fermentação, né, elas são fontes de produção de matéria orgânica, esses dois processos. O carbono que constitui as moléculas orgânicas degradadas vai ser devolvido ao ambiente na forma de CO2. Então, aqui, ó, na fermentação e na respiração celular, parte das moléculas orgânicas vão ser devolvidas ao ambiente. Então, vai ter a liberação de CO2. A gente vai usar na respiração celular oxigênio e vai liberar parte de oxigênio e do carbono, aqui, ó, na molécula de CO2, na forma de vapor para o ambiente, né, na expiração. O carbono da biomassa dos produtores pode seguir dois caminhos. Esse carbono aqui, o da biomassa dos produtores, né? Lembrando que biomassa é basicamente energia. Elas podem seguir esse caminho. Primeiro, ser restituído ao ambiente na forma de gás carbônico, CO2, quando o organismo autotrófico morre e sua matéria orgânica é degradada pelos decompositores, ou seja, um dos caminhos, um dos destinos do carbono, da biomassa, é voltar para o ambiente quando ele um dia morrer e ser decomposto, ou então ser transferido para os animais herbívoros quando eles se alimentam, certo? Então, quando esse herbívoro se alimentou desse vegetal que tinha carbono, quando ele morrer, o carbono que está presente nele também vai voltar para o ambiente. Então, sempre vai voltar para o ambiente. Parte das moléculas orgânicas realmente incorporadas por animal herbívoro vai ser degradada na respiração celular. Então, na respiração celular, uma parte das moléculas orgânicas vão ser degradadas, ok? Ao se alimentar de um herbívoro, um animal carnívoro também é capaz de aproveitar parte significativa do potencial energético do alimento, que vai ser eliminado nas fezes. É aquilo que eu falei, ó. A gente perde muita energia de várias formas, entre elas, através das fezes.
e um animal que se alimenta de fezes, como o falo a bosta, ele vai conseguir aproveitar essa energia presente nas fezes, que não foi aproveitada. Na respiração, o carbono das moléculas degradadas vai ser liberado na forma de CO2. O restante das moléculas orgânicas incorporadas pelo carnívoro vai ser transformado, sendo empregado na síntese de novas substâncias orgânicas e passa a integrar sua biomassa, certo? Portanto, aqui, para finalizar o ciclo do carbono. O carbono ele é captado pelos produtores na fotossíntese, passa por um nível trófico para outro, ao mesmo tempo que retorna aos poucos à atmosfera. Então, ó, aqui, ó, tem uns esqueminhas do carbono. Como é que vai funcionar? Para que a planta faça a fotossíntese, o que ela precisa? Precisa de luz, água e gás carbônico. Então, ela vai pegar gás carbônico para poder fazer a sua fotossíntese, certo? Ó, pegou CO2 atmosférico, fez a fotossíntese. Então, depois que ela faz isso, ela vai liberar, mais na frente, na respiração celular. Então, a planta ela pega gás carbônico, mas também libera gás carbônico. E temos aqui também ó, a assimilação de carbono pelos herbívoros, quando ele se alimenta, esse vegetal ele vai pegar parte desse carbono, e ele vai perder, ó, pela respiração celular, também CO2 para o ambiente. Então, o CO2 ele é captado primeiramente pelas plantas, esse carbono é passado para os herbívoros, e vai passar para os outros níveis tróficos, certo? Um consumidor primário, secundário, terciário, e quando esse consumidor um dia morrer, vai voltar para o solo através da decomposição. Ok? Ó, aqui são os micro-organismos que fazem a decomposição. Então, através dessa decomposição, elas liberam também CO2 para o ambiente e reinicia o ciclo. E para encerrar, temos o último ciclo, que é o ciclo do nitrogênio, que consiste na circulação dos átomos de nitrogênio entre os seres vivos e a parte não viva da atmosfera. O nitrogênio faz parte de diversas moléculas orgânicas, entre elas as proteínas e os ácidos nucleicos. Quem não sabe, os ácidos nucleicos são as moléculas que constituem o DNA. A gente viu isso na escola. E as proteínas, elas são compostas por aminoácidos. Então, os aminoácidos, eles são ricos em nitrogênio. Possuem carbono e nitrogênio também, certo? Então, a união dos carboidratos vai formar as proteínas. Então, precisamos de nitrogênio para formar as nossas proteínas e o nosso DNA, entre outras palavras. Só que a questão é, o nosso corpo, a gente não consegue captar nitrogênio igual a gente capta oxigênio pela respiração, pela nossa respiração mecânica. A gente não consegue. Então, como é que a gente vai pegar o nitrogênio? Mesmo sabendo que esse nitrogênio, ó, ele é muito rico na atmosfera. É o maior reservatório. 79% da atmosfera é nitrogênio. Só 21% que vai ser oxigênio. Então, a gente inspira o tempo todo o nitrogênio, só que ele entra e sai, ele vai embora inalterado. Nosso corpo não consegue metabolizar o nitrogênio, o N2, que é o nitrogênio gasoso. Como é que a gente faz, então, para obter nosso nitrogênio? Através da alimentação. Porque tem um organismo que consegue captar o nitrogênio da atmosfera. A gente vai ver. A maioria dos seres vivos não consegue utilizar diretamente o N2, que é o nitrogênio gasoso, com exceção de algumas bactérias, que são fixadoras de nitrogênio, chamadas de bactérias nitrificantes. Elas conseguem incorporar os átomos de nitrogênio em suas moléculas orgânicas, que é chamada de fixação do nitrogênio. Então, as bactérias elas conseguem pegar o nitrogênio do ar e fixar no seu organismo. Então, essas bactérias são ricas em nitrogênio. O que é que vai acontecer? Ó? A maioria dessas bactérias vive no solo. Quando elas morrem e se decompõem, elas têm suas moléculas nitrogenadas transformadas em amônia. A amônia, a fórmula dela é essa, ó, NH3. Então, esse NH3 aqui, ó, tem nitrogênio, tá vendo? Se tem nitrogênio, quer dizer que a gente pode aproveitar. Só que a amônia ela é tóxica para o nosso corpo. A gente não consegue usar amônia, mas tem organismo que consegue. Algumas espécies de plantas conseguem fazer isso.
certo? Usar a amônia como fonte de nitrogênio. Então, essa planta, ela pega a amônia, usa o nitrogênio, quando vem um herbívoro e se alimenta dessa planta, que tinha essa amônia, o nitrogênio, ele vai conseguir captar parte desse nitrogênio, porque no corpo do animal, ele vai transformar a amônia em outro composto, certo? Não, aí é como se o animal servisse como um filtro, ok? A amônia disponível no solo vai ser aproveitada por bactérias que pertencem a esse gênero aqui, ó, nitrosomonas. Elas conseguem utilizar a amônia em seus processos para obter energia. Então, algumas bactérias conseguem também usar a amônia. Em contrapartida, elas eliminam no solo compostos nitrogenados denominados de nitritos. Então, aqui ó, já temos uma outra variação nitrogênio. A amônia se transforma em nitrito por essas bactérias aqui, ó, certo? Esses nitritos vão ser utilizados por outras bactérias, que vão eliminar esses compostos agora na forma de nitrato. Então, vamos lá. Primeiro, uma bactéria conseguiu captar da atmosfera o nitrogênio, só que ela elimina na forma de amônia, no ambiente quando ela morrer um dia. Aí vai vir outras bactérias que conseguem pegar essa amônia, utilizando o corpo delas e transformar em nitritos, certo? Esse nitrito aqui vai ser eliminado no solo. E vai vir uma outra bactéria que consegue agora aqui, essa nitrobactéria, e vai conseguir transformar esse nitrito em nitratos. Então, vai passando nitrogênio através dos organismos. É chamada de nitrificação essa transformação. Por isso, as nitrosomonas e nitrobactérias são genericamente chamadas de bactérias nitrificantes. São as bactérias, a gente deve o nosso nitrogênio a essas bactérias aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu sempre costumo falar, esse negócio de que bactérias fazem mal e temos que usar sabonete antibacteriano não é bem uma verdade, porque existem bactérias que são indispensáveis. Algumas bactérias a gente depende delas. Se essas bactérias aqui morrerem, ó, imagina aí o impacto que vai acontecer no ambiente, não é? Com o nitrogênio, as plantas produzem moléculas orgânicas. Aquelas moléculas que possuem, agora que eu falei, né? Ó, moléculas orgânicas possuem carbono. Então, ela vai poder, a planta aqui, ó, vai conseguir usar o nitrogênio para poder formar, usando moléculas de carbono, transformar moléculas orgânicas. As moléculas nitrogenadas das plantas constituem a fonte de nitrogênio para os animais herbívoros que se alimentam delas. É aquilo. Então, a chave é essa. Nós não conseguimos captar diretamente da atmosfera o nitrogênio, então a gente tem que obter através da nossa alimentação. No metabolismo animal, proteínas e ácidos nucleicos sofrem constante degradação. Aquilo que eu disse para você no começo do ciclo do nitrogênio. Nós temos as proteínas e os ácidos nucleicos que eles precisam de nitrogênio. Então, eles são fonte de nitrogênio. E o nosso corpo, eles reciclam esses componentes. Ácidos nucleicos e proteínas, quando eles estão velhos, eles são reciclados. Então, eles vão ser desmanchados. Então, vai desmanchar todas as moléculas e vai, tipo, carbono vai para aqui, nitrogênio vai para lá, hidrogênio vai para o outro. Então, vai ficar disponível no nosso corpo, certo? Isso aqui é chamado de excreção. Quem faz a excreção no nosso corpo é basicamente o fígado. O fígado e os rins que fazem essas excreções. Então, os produtos que foram gerados através do nitrogênio, que foram desmanchados, vai explicar melhor. No corpo, uma pessoa, ela está ali vivendo normalmente, só que no interior do corpo dela, o tempo todo, ela está transformando moléculas que não são mais usadas em excrementos, em excreções. Então, a proteína velha vai ser desmanchada, vai ser quebrada em partículas menores e vai pegar todo o nitrogênio e vai transformar em outra coisa. Porque se sair na forma de nitrogênio, pode ser tóxico. Então, vai sair na forma de amônia em alguns organismos, vai sair na forma de ureia, como é o nosso caso, em humanos, ou vai sair na forma de ácido úrico, como é o caso das aves, certo? Quem aqui já percebeu, quem aqui, você vai na escola, quem aí já percebeu que se um pássaro ele faz cocô muitas vezes num carro, o que acontece? Vai ficar com mancha, não é? O cocô.
porque o cocô das aves possui ácido úrico, é um tipo de ácido, não um ácido forte, mas é ácido. Então, ao longo do tempo, esse ácido pode causar manchas na pintura daquele carro, ok? Então, os animais, eles liberam nitrogênio nessas três formas: amônia, ácido úrico ou ureia. No nosso caso de humanos, é na forma de ureia. Com a ação dos decompositores sobre plantas e animais mortos e sobre as excreções e as fezes animais, o nitrogênio constituinte das moléculas orgânicas retorna ao solo na forma de amônia. Então, vai voltar para o solo nitrogênio na forma de amônia, ok? Aí, para finalizar o ciclo, temos os organismos que são desnitrificantes, porque, vejam bem, até agora a gente só falou que as bactérias elas começam um ciclo pegando da atmosfera o N2, né, que é o nitrogênio gasoso. Só que como é que ele volta? Para poder ser um ciclo, tem que voltar para a atmosfera. Então, existem bactérias desnitrificantes. Elas degradam compostos nitrogenados para obter energia e liberam gás nitrogênio para a atmosfera. Então, você tem que ter a bactéria que é nitrificante, que pega nitrogênio da atmosfera, e você tem que ter uma bactéria que ela é desnitrificante, para poder pegar esse nitrogênio do solo e devolver para a atmosfera, ok? Aí temos aqui esse esqueminha. Como é que funciona? Temos aqui o nitrogênio na atmosfera, as bactérias vão jogar no solo, do solo as plantas conseguem captar, ok? Aí vai vir aqui, essa plantinha aqui, ela conseguiu captar do solo o nitrogênio. Esse animalzinho aqui, ó, ele consegue se alimentar dessa planta e vai pegar nitrogênio. Um animal maior que vem se alimentar dele vai pegar também nitrogênio dessa forma. Aí temos as bactérias aqui no solo, ó, que elas fazem a decomposição do nitrogênio que estava no solo e vão transformar em amônia. Temos aqui agora outra bactéria que vai pegar essa amônia, as nitrossomonas, e vai transformar em nitrito. A outra bactéria, que é a nitrobactéria, vai pegar o nitrito e vai transformar em nitrato. E esse nitrato vai ser absorvido pela planta. Ok? Então, existem essas bactérias, existem esses organismos que conseguem fazer isso. E para finalizar o ciclo, temos as bactérias nitrificantes, que vão pegar o nitrato, que é o nitrogênio disponível no solo, e vai liberar ele na forma de N2, que é o gás atmosférico de nitrogênio, que foi captado no começo do ciclo, e encerra dessa maneira o ciclo. Ok, pessoal? É basicamente isso sobre o ciclo do nitrogênio. Existe ainda o ciclo do enxofre, só que no livro não é abordado. Existe também um ciclo do oxigênio, ciclo do hidrogênio. Para várias moléculas existe um ciclo, vamos dizer assim.